Os games estão avançando com tudo no mercado nacional. Segundo o Sebrae, um programa do setor de economia criativa do Ministério da Cultura prevê um incentivo de R$ 1 milhão para desenvolvedores de jogos eletrônicos do Brasil. O que a princípio era uma brincadeira de criança, com a evolução tecnológica e as mudanças de conteúdo, atingiu o segmento de adultos. E neste fim de 2016, muitos lançamentos agitam o mercado. E nós vamos conferir todos eles com Gerry Adriano. Então temos bastante jogos que já lançaram, alguns exclusivos das concorrentes Sony e Microsoft, que a Microsoft teve o Quantum Break que lançou, que é de uma série de TV, No Man's Skies, que é um exclusivo da Sony, que teve bastante repercussão, mas depois não teve tanta resposta assim. A Sony e a Microsoft são as principais concorrentes diretos. Sim. Tanto que a Microsoft é quem tem o Xbox One hoje, que é o atual, contra o PS4, que é uma rixa constante. Sim. Daí nós temos aí agora os lançamentos mais esperados no momento. Temos alguns títulos, dentre eles FIFA 17, o PES 17, Final Fantasy, que é um jogo fantástico de RPG. Temos também o BioShock e vamos ter alguns outros não tão expressivos. Esses são os mais esperados pelo público. São os mais esperados. Aqui atrás da gente, que jogo é esse? Esse aqui é o FIFA 17. 17, ele lança chegou no próximo mês. Esse aqui é só uma demo dele normalmente os fabricantes, eles lançam essas demos com o intuito de quê? Dos jogadores poderem testar o jogo e também já pegar um feedback. Pô, isso aqui não está legal no jogo. Eles, como não é um jogo que ainda está terminado, eles podem utilizar isso para corrigir os erros. E já vem público aqui só para ver essa demo? Não só para ver a demo, a gente também trabalha com pré-venda, que o pessoal faz o quê? Compra o jogo antecipado para garantir, principalmente esses jogos que são jogos que quando lançou, quem comprou garantiu e ainda consegue um preço mais em conta. O pessoal já tá quem não comprou, vir atrás. sai correndo atrás para ver se consegue. E qual que é o público-alvo de vocês? É mais adolescente ou vem muito adulto comprar? Vai de 2 a 60, 70 anos. Sério? Você pega todos os públicos. Você pega tanto infantil, você pega o público adulto, por exemplo. O FIFA e PES não tem idade, que é futebol. O brasileiro gosta de futebol. Brasileira, né? Então todo mundo joga. Já os outros títulos que você vê, o BioShock já é um jogo assim, voltado meio que pro terror, suspense. Então não é um público infantil, seria um público adulto, um público que tem uma inteligência um pouco maior e uma destreza melhor. E não tem medo de jogar, né? Eu morro de medo de jogar, jogo de terror. Você vai tomar um susto, com certeza, isso é básico. Agora, o Final Fantasy, você vê, é um jogo muito esperado, é um jogo que exige bastante da pessoa que vai jogar ter um conhecimento em inglês, que é essencial, principalmente para esse jogo que não tem dublagem. Então, ele vem... É um jogo que você trabalha bastante regras, você pega os jogos vindo dos games, a evolução deles, você vê que mudou muito. O visual, né? O visual do game, que são o CG, o Scenario Graphic, que antigamente você pegava o jogo, durante o Scenario Graphic, tinha aquele vídeo, aquela coisa bonita, quando vinha pro jogo ficava meio quadrado. Hoje já não tem diferença, você não sabe quando tá passando um filme e quando é sua hora de jogar. Extremamente real, né? E cada vez, tanto que tem jogo que você compara ele a filmes, por exemplo, o Until Dawn da Sony, ele é um filme que você controla os personagens. Nossa. De tão real que ele é. Não, tá se desenvolvendo muito, né? Exatamente. O que você acha que é a tendência agora do mundo dos jogos, além desse desenvolvimento, dessa realidade absurda? O próximo passo agora, tanto que a Sony tá lançando o VR, que é o óculos de realidade virtual. Com certeza o pessoal já viu isso. Daqui a pouco, assim, né? Exatamente. Olhando. Tanto que nesse acessório, ele vem com um fone de ouvido e o óculos, ou seja, você sai totalmente do mundo e entra no jogo. Você usando os acessórios, são as câmeras, você praticamente faz tudo dentro do jogo, só que pro lado de fora. Nossa, loucura. A tendência é cada vez mais, daqui a pouco você já não precisa mais de controle. Sim. Simplesmente vai jogar realmente com o corpo. Daqui a pouco você vai estar lá dentro, né? Exatamente. E você falou também dessa questão da diferença dos jogos. É muito importante deixar isso claro para as pessoas que às vezes vêm comprar um jogo que não é para a faixa etária delas, né? Isso tá bem explicadinho no jogo? Sim, todo jogo ele vem com uma rate explicando a idade, o que vem, o que pode, por exemplo, se tem violência, se é livre, se tem conteúdo sexual, drogas, tudo. Então ele vem bem explicado. Agora tem jogos, por exemplo, você vai pegar um Dark Souls, não é uma coisa assim absurda, só que é um jogo muito difícil de jogar. Ele já pega um público
bem pequeno. Vocês que é um falam isso aqui, Sim. né? Por exemplo, o cliente, eu queria um jogo assim, que eu pudesse pegar aventura, que fosse assim, ou... Você pega, a pessoa pega o Dark Souls e fala, esse jogo realmente ele é assim, só que ele vai exigir de você, é um jogo de estratégia, de guerra. Sim. Então você tem que analisar como você vai gastar a sua estamina batendo no inimigo, como você tem que defender. Não é um jogo que você dá pra sair batendo estilo God of War, é um jogo que você pega e sai apertando o botão, é um jogo pra apertar botão e sair batendo no inimigo. Sim. Diferente desse, que ambos têm um gráfico fantástico, histórias fantásticas, só que pra um você vai se divertir, o outro você tem que se concentrar. Sim. Então mesmo sendo jogo, exige muita destreza de um para outro. E você falou dessa faixa etária, que tem de 2 até 60 anos, Sim. né? E jogos para crianças, tem? Tem muitos. Jogos educativos? Tem. Por incrível que pareça, tem o Minecraft, que é um jogo de gráfico horrível. Só que o bacana dele é que é um jogo que você pega para construir. Minecraft é famoso, né? Sim, é o segundo jogo mais vendido na história dos games. Nossa! Tanto que você faz o que com ele? Você vai pegar ele para construir. Você pega, tem um modo criativo e um modo survival. No criativo você tem todos os equipamentos, você vai ter todos os itens que você precisa. Daí você sai só construindo. Se você quer jogar num modo mais difícil, depois que você aprende, que é o survival, você vai ter que correr atrás de pegar um tipo de metal para misturar com outra coisa, para conseguir tipo diamante. Querendo ou não, é uma aula de química. Ou seja, acaba sendo um jogo criativo, legal para as crianças. E as crianças gostam dele, não por causa disso, porque é um jogo que você monta. Você cria casa, você faz uma coisa, faz outra. Apesar do crescimento no mercado, a polêmica envolvendo a violência nos games ainda é discutida. A blogueira Elga Takeno defende a moderação no uso dos jogos. Acredito que, como qualquer coisa, as pessoas podem usar tanto para as coisas positivas como para negativo. Os games violentos não vão transformar uma pessoa em psicopata, não vão transformar uma pessoa em assassino. Isso é de cada pessoa mesmo. Então, independente do jogo, se ela tiver qualquer problema mental, ela vai adquirir isso. O jogo, inclusive, ajuda muita gente a desestressar, os jogos violentos, a desestressar. Depois de um dia conturbado, agitado, aí a pessoa vai lá, joga, desestressa. Então, na verdade, não interfere na vida, no caráter de cada pessoa esses jogos. Bom, muito interessante isso que você falou da faixa etária dos jogos, desses jogos educativos, mas tem uma polêmica, às vezes, envolvendo os videogames que falam que acaba prejudicando o desenvolvimento da criança ou até a atenção do adolescente nas aulas. O que você tem a dizer sobre isso? Depende muito do controle dos pais. Que se você deixar o seu filho jogar, ele não vai querer estudar, isso realmente pode afetar, mas aquele negócio... Eu tenho muitos clientes aqui que o próprio cliente ou a pessoa que joga, ela introduz o tempo que ela vai jogar, o tempo que ela vai estudar, sem interferir. Sim. E são excelentes alunos. E já tenho outros que jogam um pouco e acabam sendo maus alunos. Ou seja, então isso aí vai muito de pessoa para pessoa. Tem jogo que influencia, sim. Tem jogos que, se a pessoa não tiver um adulto do lado para estar orientando... Ou até um psicológico bem construído. Sim. Tem jogos com violência, exatamente por causa daquela hate que tem de idade. Sim. Uma criança de 6 anos pegar um jogo, por exemplo, para 18 anos, ele vai ver coisa ali que tá com ainda informação, Sim. toda a estrutura mental dele. O que vai acontecer? Ele vai achar que aquilo ali é certo. Pô, eu vi no jogo isso aqui. Ou, por exemplo, tá jogando um jogo ali que você tá num carrinho, você vai poder bater e passar em cima das pessoas. Ele já tá querendo na cabeça dele que aquele ali é permitido, porque tá no jogo. Não, e já vem tudo, né, bem definidinho de faixa etária. Exatamente. É realmente o controle dos pais e jogar com moderação, né? Exatamente. Tudo isso com moderação, sempre, Com certeza. gente. Jerry, muito obrigada. Gostei muito de saber toda essa questão de jogos educativos, de faixa etária. Muito interessante. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E sempre com você, continua.